vou pedir para você abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. E o texto diz o seguinte, versículo 18 de Mateus 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor dissera pelo profeta. Verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Essa história é tão conhecida, o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, pessoal, é o evento mais importante que já aconteceu na humanidade. Nada que tenha ocorrido antes ou depois traz tão grande impacto nas nossas vidas quanto o nascimento de Jesus. Nada é mais importante. O homem foi na lua, não é mais importante. As invenções que fazem das nossas vidas serem mais fáceis do que as dos nossos antepassados não é mais importante. O avião não é mais importante. Um navio não é mais importante. Histórias da humanidade que são importantes não se comparam com o nascimento de Jesus. Esse nascimento, ocorrido há 2023 anos atrás, fez uma divisão de tempos, antes e depois de Cristo. Ainda que a obra que esse menino estava para realizar só ia acontecer no final da sua vida, 33 anos depois. Mas o nascimento de Jesus, ele é comemorado agora, o Natal, no mundo inteiro. Não é algo regional. O mundo inteiro para celebrar o nascimento de Jesus, o Natal. É esse impacto que traz. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a entender o que de fato é o Natal. Quando a gente vai para o Evangelho de João, logo no capítulo 1, no verso 14, o texto diz assim: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Quando nasceu, o texto relata de João que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio da gente para que a glória do Pai nos fosse revelada. Quando a gente avança um pouquinho, em João 3,16, um texto tão conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como que Deus nos amou? Deus amou o mundo de tal maneira.
Os tradutores da Bíblia não conseguiram encontrar uma palavra que descrevesse a grandeza e a profundidade do amor de Deus, e eles colocam de tal maneira para que a minha e a sua cabeça chegue num ponto de muita profundidade, de algo muito grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nasceu para se cumprir aquilo que estava escrito. Os profetas já haviam anunciado, e ele viria para cumprir um propósito e resolver coisas que nós nunca conseguiríamos resolver. Jesus, quando vai para a cruz do Calvário, ele resolve o problema do pecado. Ele não dá um jeitinho no pecado, ele resolve. Se nós estamos aqui hoje e temos livre acesso à presença do Pai, se nós estamos aqui hoje com a certeza de que Deus está aqui, é porque Jesus, na cruz do Calvário, pagou o meu e o seu pecado. E o Pai que está aqui, a olhar para cada um de nós, falou: olá, meu filho, olá, minha filha, olá, o santo de Deus, olá, a santa de Deus. Porque Jesus, quando nasce, vem para cumprir um propósito. E ele assim faz. E quando está lá na cruz, ele diz: está consumado. Aquilo que eu vim resolver, está feito. Só que ele não veio resolver só isso. Ele também veio formar discípulos, ele também veio ser o nosso modelo, ele também veio instituir a igreja de Jesus. Nós estamos reunidos aqui como igreja de Jesus. Ah, mas não é a igreja a comunidade da graça? É, porque Deus nos fez uma comunidade que caminha na graça de Jesus. Mas se tivesse qualquer outra placa ali, nós continuaríamos sendo igreja de Jesus, como tantas outras que estão espalhadas pela nação. Nós estamos aqui e a nossa bandeira é a bandeira que foi levantada por Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Qual é a oportunidade que nós temos nisso? Eu quero compartilhar com você algo que o nascimento de Jesus, ou o clima que nós vivemos natalino, nos revela como uma grande oportunidade. E talvez, quando a gente fala em oportunidade, quando a gente fala sobre a maior oportunidade da sua vida, algo venha na sua mente num sentido de comparação. E eu te pergunto, qual foi a melhor oportunidade que você aproveitou na sua vida? Aquela oportunidade que você falou: ainda bem que eu não deixei passar. E talvez a sua cabeça esteja pensando aí no seu casamento. Eu sou extremamente feliz de não ter deixado a oportunidade de me casar com a Ellie há 10 anos atrás. Talvez você esteja pensando na melhor oportunidade da sua vida como uma porta de emprego que Deus abriu para você e você está lá ou já esteve, o seu negócio próprio, uma viagem que você gostaria muito de fazer e você encontrou uma oportunidade e aproveitou, a sua casa própria, a amizade de alguém. Se existe alguém que eu sou grato nessa noite, é o meu amigo. Não é só o meu pastor, mas Fábio Catalani é meu amigo. E nesses momentos das melhores oportunidades da minha vida, como no meu casamento, Fábio estava lá junto comigo. Fábio e Débora é meu padrinho de casamento. E se tem alguém que eu sou grato a Deus, Fábio, é você. Pelas oportunidades que eu tenho recebido de Deus através da sua vida. E eu honro a Deus por você e pela sua família. Ontem a Ellen estava com a Débora, fizeram uma confraternização, foram na pizzaria e chegou em casa todo feliz, dizendo: nossa, a Débora é uma bênção, como é bom estar perto dela. Então, se eu tenho gratidão pela tua casa, é um dos motivos que eu mais louvo a Deus nesse ano de 2023, ou ao longo da minha vida, né, amigo? Porque a gente já está há um tempão. Mas quando eu te pergunto sobre a melhor oportunidade da sua vida, algo veio aí na sua mente.
E se eu te fizer uma outra pergunta, qual foi o impacto dessa oportunidade na sua vida? Talvez a sua resposta de imediato seja: mudou tudo. A minha vida mudou completamente das oportunidades que eu recebi. Mas teve algumas oportunidades que a gente deixou passar, né? Algumas que a gente perdeu. E o que isso gera na sua vida? Talvez um sentimento de lamentação. Eu comecei dizendo aqui que essa ministração foi escrita há 1 ano atrás. Mas a oportunidade de ministrá-la é hoje, dia 20 de dezembro de 2023. E a gente foi lembrado durante essa série Oportunidades que algumas oportunidades voltam. Tem outras que não voltam mais. Tem algumas que passam. Eu lembro quando eu tinha 14 anos. E lá na minha família a gente começou a trabalhar muito cedo. Talvez na sua história também seja assim. A geração de hoje estuda um pouco mais, se prepara um pouco mais para entrar no mercado de trabalho. Mas antigamente a gente já começava, né? Com 12, 13, 14 anos, a gente já ia para o mercado de trabalho. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu fui sondado, não sei se esse é o termo, apareceu uma oportunidade para trabalhar numa instituição financeira, num banco. A minha cunhada conhecia alguém que tinha essa oportunidade e falou: tem o Eliel lá, quer levar ele? Quer chamar ele para uma entrevista? Era um cargo inicial para quem está começando a carreira, só que eu não pude ir, porque tinha que ter no mínimo 15 anos, e eu só tinha 14. E durante um bom tempo da minha vida eu falei: aquela oportunidade nunca mais vai voltar. E sendo coerente com aquilo que eu acabei de dizer para você, graças a Deus que ela não voltou. E eu não tenho nada contra quem trabalha em banco, mas eu sou muito feliz sendo o profissional que eu sou hoje no segmento de reposição automotiva, que é o segmento que eu atuo há quase 20 anos. Então, algumas oportunidades passam. E se você se prender a isso, você fica lamentando. Eu quero hoje olhar para a nossa oportunidade por um prisma de 2 pessoas que a gente vai ter aqui como exemplo. José e Maria. Aproveitaram a melhor oportunidade de suas vidas. Eles vão ser o exemplo que a gente vai tratar aqui hoje, porque a maior oportunidade das nossas vidas, eu quero revelar para você agora, ela se chama Natal. Natal é a melhor e a maior oportunidade das nossas vidas. O verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Porque muitos pensam coisas diferentes sobre o Natal. Tem gente que acha que o Natal é a celebração do nascimento do menino Jesus e para por aí. E não está errado quem comemora o Natal celebrando o nascimento de Jesus. Nós aqui, no próximo sábado agora, dia 23, às 20 horas, teremos essa celebração. Você é nosso convidado e nossa convidada para estar aqui. O Ministério de Música preparou uma cantata chamada A Jornada. E eu não tenho dúvida de que você vai ser muito abençoado e muito abençoada se você estiver aqui. Tem gente que olha para esse momento, para o Natal, como uma época onde existe um espírito de amor e gratidão no ar. E é verdade isso, a gente começou esse culto falando sobre gratidão, mas não é apenas isso. Mas também é isso. Nós temos também a nossa lista de gratidão. Preparei a lista lá de casa no domingo pela manhã, enquanto estávamos tomando o nosso café da manhã, Ellen, Dudinha e eu na mesa, e começamos a ensinar a Duda a importância da gratidão com 2 anos e meio, e perguntamos: filha, pelo que você é grata? A primeira coisa que ela falou foi o nome das professoras e dos amigos da escolinha dela.
Ela entrou na escolinha esse ano e nós ficamos felizes, estamos satisfeitos com a escola que a Duda estuda e colocamos lá na nossa lista de gratidão. Somos gratos pela nossa casa, somos gratos pelo recurso financeiro que Deus nos tem dado. Perguntamos, e aí, filha, o que mais? Ela foi grata pelos brinquedos, foi grata pela piscina do prédio, que ela pode ir lá, e hoje ela se divertiu, porque nós estamos já desfrutando desse período de férias. Mas existe uma lista de gratidão que nós incentivamos vocês também a fazerem e trazerem no próximo sábado. Essa lista vai ser consagrada a Deus, dizendo, está aqui, Pai, nós reconhecemos todos os grandes feitos que o Senhor tem feito por nós e através de nós. E aí, junto com isso, nós consagraremos uma oferta especial, sábado às 20 horas. Tem gente que acha que Natal, pessoal, é dar e receber presentes. Quem já participou de algum amigo secreto em 2023 aqui? Tem alguém que já participou? Já estão trocando presente, desde o começo do mês. Tem gente que não vê essa hora chegar e tem gente que fica muito animado com o amigo secreto. Tem alguns que não gostam tanto, né? Porque investem bastante e a internet agora traz bastante coisa assim, né? Eu vi alguém que tinha gastado um monte de dinheiro lá com uma marca específica e quando vai receber de volta, recebeu uma lembrancinha de plástico e, dependendo da pessoa, ela quer algo no mesmo nível que ela deu, né? Amigo secreto é um negócio que gera algumas controvérsias. E o pessoal vai aprimorando, né? Não tem mais só o amigo secreto, já tem amigos de outros jeitos aí. E eu não vou entrar nesse assunto não, para não causar mais polêmica. Mas tem gente que olha o Natal como um tempo de perdão, de reconciliação, de recomeços. Entenda que tudo isso que eu estou dizendo, de fato, está relacionado com o Natal. Mas o que eu quero compartilhar como a maior oportunidade das nossas vidas, coloca esses assuntos como assuntos fundamentais, mas não o essencial, não o central, não aquilo que de fato faz diferença nas nossas vidas. É o Natal também, mas tem algo além disso. Tem gente que gosta do Natal pela comida. Quem gosta de arroz com uva passa? Quem gosta de maionese com maçã? O pessoal coloca manga. Ó, Salete, maçã verde. Me disseram ainda que no dia 25, tem gente que celebra a ceia do dia 24 para o dia 25, na virada, né? Dependendo da família, você está até liberado para comer um pouquinho antes, por volta das 9, 10 horas, mas tem família que só vai liberar a mesa à meia-noite. E aí tem família que se reúne no dia 25. Tem família que se reúne nos dois. Essa que se reúne nos dois, no dia 25, ela come comida francesa. Sabe qual que é? Restaurant. O que sobrou da ceia do dia anterior vira a comida do dia 25. E tudo isso é Natal. Natal é a apresentação das crianças. Se perguntar para Maria Eduarda o que é o Natal, está feliz da vida com a apresentação que nós tivemos aqui no domingo passado. Quantos estavam aqui? Foi maravilhoso. O Ministério Comum da Kids mandou muito bem, muito bem. E a gente chegou aqui preocupado, falando, será que a Maria Eduarda vai? Porque foi a primeira participação dela. E ela participou dos ensaios e estava empolgada e veio de casa para cá me ensinando a coreografia. Pai, coloca aí a música. E foi me ensinando, mas na hora que chegou aqui, ela falou, não quero dançar. Eu falei, ixi, não vai. A gente teve que usar a estratégia da família que estava aí reunida, chamamos uma sobrinha pequena, falamos, vai lá, fala com ela, conversa. E deu certo, veio aqui e o pai ficou babando no vídeo que está disponível no YouTube aí, da apresentação dela. Tudo isso é Natal. Mas se a gente não olhar para o Natal na perspectiva daquilo que de fato faz a diferença na nossa vida como oportunidade, a gente pode achar que esses fundamentais ou periféricos são tudo. Mas eu preciso te dizer que Jesus é o nosso Natal. A pessoa de Jesus é mais importante,
porque ele é a expressão do amor e gratidão na nossa vida. Ele é o melhor presente que você e eu já recebemos. Jesus é o que de melhor aconteceu nas nossas vidas. E Ele está acessível e disponível a todos nós, sem nenhuma restrição. Qualquer um de nós que quiser acessar esse Cristo, esse homem que transformou a história da humanidade, nós podemos senti-lo hoje mesmo. Um Natal diário, desfrutando de intimidade e comunhão. Natal é Cristo em nós. Ou como Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Mas eu quero dizer que esse verdadeiro sentido é uma obra realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, o agente que traz o verdadeiro sentido do Natal, gerando Jesus dentro de mim e de você. E eu quero destacar com vocês 4 pilares para nós entendermos esse verdadeiro Natal. O primeiro pilar é esse, que Natal não é algo feito por homens. Natal é uma obra do Espírito Santo. O texto que a gente leu de Mateus, capítulo 1, verso 18, diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O verso 20, depois de José ter recebido a visitação daquele anjo, diz que, mas depois de ter pensado nisso, e José tinha pensado em romper aquele noivado, diz que apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus sendo gerado dentro de mim e de você por uma obra do Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho essa capacidade. Não precisa. É Ele que faz. É o Espírito Santo que gera Jesus para viver dentro de mim e de você. E aquilo que Paulo disse se torna realidade. É Cristo em nós. É Cristo vivendo a vida dele através de nós. Por isso que Natal não é algo que nós devemos celebrar apenas no dia 25 de dezembro, porque Cristo, ele renasce em cada um de nós todos os dias. É o Espírito Santo atuando nas nossas vidas. É o Espírito Santo formando esse Cristo dia após dia. Natal é Cristo em nós, uma obra do Espírito Santo. Mas há um segundo pilar que você precisa saber durante essa jornada, e a gente já disse isso tantas vezes, e ao longo do Quartas Convida a gente repete isso, parece que ainda mais. Deus sempre conta com uma pessoa. Para Jesus ser formado dentro de nós, ou para que Jesus seja formado dentro de qualquer pessoa, Deus conta com outra pessoa. É uma ação do Espírito, mas conta com a contribuição, com a colaboração de uma pessoa. E nesse caso que a gente acabou de ler, essa pessoa se chama José. Segundo o relato bíblico, José era um homem justo. E eu e você fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Então, nós já estamos no mesmo nível que José. Mas José, sendo um homem justo e vendo que aquela que lhe estava prometida em casamento estava grávida, ele pensou em terminar aquele casamento secretamente. Não vou expor Maria. Mas um anjo do Senhor aparece para ele. E os últimos versículos que a gente leu aqui, versículo 24 e 25, diz que ao acordar,
José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E quando esse menino nasceu, ele lhe pôs o nome de Jesus. Deus sempre vai contar com uma pessoa. E talvez você esteja aqui e eu te convido agora a levar o seu pensamento naquela pessoa que te trouxe até aqui. Deus colocou um José na sua vida. Deus colocou alguém para te trazer até aqui. E se você está aqui hoje e Cristo é formado dentro de você, é porque esse José teve a obediência de cumprir aquilo que a palavra de Deus pede para ele. E isso deve ser multiplicado através de cada um de nós. De quem que você é o José? Em quem você está contribuindo para que Cristo seja formado? Quem é a pessoa que vai entender o verdadeiro sentido do Natal, porque Deus está usando você? Deus sempre conta com uma pessoa. É espiritual. O Espírito Santo vai fazer o milagre. Mas tem a parte que Deus conta conosco. E se você olhar para qualquer milagre, Deus usa pessoas. Existe um terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. E esse daqui talvez seja um dos pontos que eu mais gosto. Não depende de capacidade pessoal, não depende de classe social ou cultural, e não depende de probabilidade para usufruirmos do melhor benefício que Deus nos oferece, o verdadeiro Natal, Cristo em nós. Por que não existe isso? Reflita sobre o que nós acabamos de ler. Qual é a probabilidade de uma virgem engravidar? Não tem probabilidade. E se você olhar para o contexto do texto, Maria estava prometida a José. O que José fazia? Qual que era a profissão dele? Carpinteiro. Tem gente que confunde com marceneiro. José não fazia móveis. José cuidava de edificações. Deus tinha um propósito por trás disso também. Mas revela para a gente que eram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas como eu e você, que não requer de capacitação, porque Maria e José são responsáveis por aceitar uma oportunidade que transformou o mundo. E se você aceitar a mesma oportunidade, você vai continuar transformando o mundo. Se você viver o verdadeiro sentido do Natal, independente da sua condição, independente da sua capacidade, se você deixar que esse Cristo seja gerado pelo Espírito Santo dentro de você, se você caminhar com um José te discipulando, te ensinando e te moldando para que esse Cristo cresça dentro de você, você vai transformar o mundo. Ah, quer dizer que vai existir então um antes e depois do Eliel? Não, não vai chegar nesse nível. Mas o seu mundo, as pessoas que estão à sua volta, vão usufruir dos benefícios da vida abundante que Cristo oferece. Porque eu falei para vocês que eu estou vivendo isso. E esses benefícios não são só para mim, tá? Esses benefícios têm alcançado mais pessoas. E é isso que me leva a quando o pastor Fábio vem aqui e fala sobre a gente ter uma oportunidade de dizimar e ofertar, de não pensar duas vezes e ser generoso. Porque nós estamos falando aqui com vocês de algo que nós estamos vivendo. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade, mas eu te desafio a cumprir a palavra de Deus em sua essência. Você não vai ser decepcionado. Você não vai ficar desamparado. A palavra de Deus diz que aquele que escreveu já tinha sido moço e hoje era velho, mas ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Eu não conheço uma pessoa que tem Cristo formado dentro dele, que viva uma vida medíocre. Eu conheço muita gente dentro da igreja que vive uma vida medíocre. Entenda o que eu estou dizendo. Tem gente que vem para a igreja de uma forma religiosa. E assim vai ser. E a recomendação que a gente recebe do nosso pastor e fundador dessa comunidade é: deixa eles aí. Não mande embora. Continue vindo. Um dia o Senhor vai falar com eles. Mas a palavra de Deus diz que o joio cresce junto com o trigo. Mas eu quero te desafiar a olhar o que te move aqui. O que te traz aqui. Ah, Eliel, eu queria um dia ministrar aí como você está ministrando. Mas eu não tenho capacidade para isso. E quem disse que eu tenho? É o Espírito Santo que gera Jesus dentro de nós. E se ele pode gerar Jesus dentro de mim e de você, o que ele não pode fazer? Olha para a Bíblia. Vai olhar para aqueles homens que foram escolhidos para andar por Jesus, com Jesus, homens simples, pescadores. Olha no Antigo Testamento, Deus usa a gente com dificuldade e o Senhor vai capacitando. Se você olhar para o verdadeiro sentido do Natal e entender que um desses pilares é que Jesus não espera que você seja capacitado, que o Espírito Santo não olha para a probabilidade de você dar certo. Porque se você tiver com 99% de chances de dar certo, quando dá certo, sabe o que você vai falar? Fui eu que fiz. Deus está usando eu e você, sem probabilidade nenhuma, para levar o reino dele a todos os cantos dessa terra. Isto é Natal. Mas existe um quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é o propósito do Natal. O propósito de Natal é Emanuel. É Deus querendo se relacionar conosco. O verso 22 e o verso 23 de Mateus, capítulo 1, diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Desde o início do mundo, desde a criação de todas as coisas, o que nós vemos é um Deus, que é um Deus onipotente, onisciente e onipresente, que não precisa de nada nem de ninguém, suficiente em si mesmo, querendo se relacionar conosco. E o Natal é isso. É mais uma demonstração do amor de Deus falando: eu quero andar com você. Eu quero andar em você. Eu quero participar da sua vida. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo. E não de religiosidade. Quando você olha para esses 4 princípios, você entende que Jesus é o nosso Natal. E você vai poder dizer que é um feliz Natal. Se você olhar para Colossenses 1, 26 e 27, o texto que a gente já disse aqui, tem um início, que diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, até Jesus ser revelado, esse mistério estava oculto, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a gente, a cada um de nós. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se você deixar Jesus nascer dentro de você, você vai viver o melhor desta terra. Você vai ter uma vida de esperança. Você vai ter um futuro certo e garantido daquilo que Deus planejou para a sua vida. Eliel, qual deve ser, então, a minha resposta diante desse quadro? A resposta, meus irmãos, deve ser a mesma de Maria. Lucas, capítulo 1,
o outro evangelista que registrou o nascimento de Jesus. No verso 38, ele escreve a fala de Maria. Lucas, capítulo 1, verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Qual é a nossa resposta para que Jesus seja gerado dentro de nós? Só existe uma resposta. É virar para Deus, virar para o Espírito Santo, se concentrar nele e dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim conforme o teu querer. Quando você fala isso no Natal, Jesus começa a ser gerado dentro de você. Jesus começa a ganhar forma dentro de você. E você vai começar uma caminhada de maturidade e crescimento. E você vai ver que nada se compara. Nada se compara. É por isso que o tema dessa mensagem, meu irmão e minha irmã, é a maior oportunidade das nossas vidas. Porque não existe nenhuma outra oportunidade que possa se comparar com essa, de ter Cristo Jesus vivendo a sua vida dentro de nós. Você crê nisso?